conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judeia e indo para Galileia, e nesse trajeto precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seriam tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: "Pode me dar um pouco de água?" E ela respondeu: "Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana?" E Jesus deu a ela uma resposta surpreendente: "Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva." Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: "O Senhor nem tem um balde como o meu para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás?" E Jesus explicou a ela assim: "Quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar." Aquela mulher ficou maravilhada com o que a tal água viva poderia fazer. Então, ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais voltar todos os dias para pegar água naquele poço. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse a Jesus: "Não tenho marido." E ele disse: "Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido." Ao que ela respondeu: "Vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus, mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém." E Jesus respondeu: "Vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura." E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: "Tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós." E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: "Eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera." Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para a sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: "Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias?" E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: "Mestre, pare um pouco para comer." E ele respondeu: "Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou."
Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver. E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita, será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história das irmãs que receberam Jesus em sua casa? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Essa é Marta. Ela é irmã de Maria e também irmã de Lázaro. Você já deve conhecer essas pessoas da história sobre a ressurreição de Lázaro. Se ainda não assistiu a essa surpreendente história, assim que esse vídeo acabar, pegue o link na descrição. Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus e Jesus o amava muito. Então, como Jesus estava ensinando e curando em uma cidade ali perto, combinou de ir visitar seu amigo dentro de alguns dias. Marta e Maria ficaram muito felizes que Jesus iria visitá-los em breve e começaram a organizar tudo. Tinha muita coisa para fazer: limpar e organizar a casa, preparar as refeições. Parecem tarefas simples para os dias de hoje, mas você sabia que naquele tempo não tínhamos a maioria das facilidades que temos hoje? Por exemplo, se quisessem comer pão, era preciso moer o trigo, fazer a farinha, fazer a massa, esperar crescer, sovar, depois esperar crescer de novo, depois assar. Para preparar uma carne, era preciso longas horas de cozimento, porque não existia panela de pressão e o fogão era a lenha. Tudo naquele tempo demorava e era muito trabalhoso. Marta e Maria, então, se dedicaram muito naqueles dias para que tudo ficasse perfeito quando Jesus estivesse lá. Até que chegou o dia da visita de Jesus. Nesse dia, as irmãs acordaram bem cedo para moer o trigo para que Jesus pudesse comer um pão quentinho quando chegasse. E também já cortaram a lenha e colocaram a carne para cozinhar. E de repente, Jesus chegou. Que
alegria! O mestre estava em sua casa! Imagine se você pudesse receber Jesus em sua casa. Uau! Seria o máximo, não é mesmo? Se ele chegasse aí agora, será que encontraria seu quarto arrumadinho? E os brinquedos? Será que estão organizados? É uma coisa a se pensar. Então, Lázaro foi logo receber seu amigo. Eles tinham muito para conversar, já que já tinham ficado um bom tempo sem se encontrarem. Enquanto isso, Marta e Maria foram adiantando as coisas na cozinha. Elas estavam ali, trabalhando duro, até que Maria percebeu que Jesus entrou para a sala e começou a ensinar. Ela não se conteve, largou tudo lá e foi para os pés do mestre para ouvir seus ensinos. Quando Marta se deu conta de que estava trabalhando sozinha, ficou muito irritada. Onde está minha irmã? Ela pensou. E quando chegou na sala, viu que Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. Marta não deixou por menos e foi lá falar com o mestre. Ela disse: Mestre, o senhor percebeu o que a minha irmã fez? Ela me deixou sozinha com o serviço da cozinha. Diga para ela vir me ajudar. Mas Jesus deu uma resposta que ela não esperava ouvir. Ele disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Interessante! Jesus estava ensinando uma lição importante para aquelas irmãs naquela manhã. É claro que é importante receber bem as pessoas, em uma casa limpa e organizada, servir uma refeição deliciosa. Mas Jesus sabia que seu tempo na terra era muito curto. Por isso, se tornou um tempo muito precioso. Onde quer que ele estivesse, ele estava sempre ensinando. Ele sabia que logo teria que partir. E Maria compreendeu o valor da presença de Jesus ali, em sua casa. Por mais que Marta realmente estivesse precisando de ajuda na cozinha, Jesus não poderia impedi-la de receber aquele ensino tão valioso. Hoje, Jesus já não está mais aqui na terra, mas ele deixou para nós o Espírito Santo. Ele é nosso amigo e mora no nosso coração. E a lição que aprendemos com essa história é que nada é mais importante do que a presença dele dentro de nós. As distrações desse mundo devem sempre ficar em segundo plano, porque o primeiro lugar no nosso coração, o lugar de honra, deve ser sempre dele. Amém! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história de uma mulher que gastou de uma vez todo o seu perfume caro? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, Jesus estava em uma cidade chamada Betânia, na casa de um homem de nome Simão. Jesus e seus discípulos se sentaram à mesa para uma refeição. De repente, chegou na casa uma mulher. Era Maria, irmã de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Ela tinha um frasco de perfume muito caro em suas mãos. O que será que ela ia fazer com aquele perfume? Será que ela queria vender? Ou será que era um presente para alguém? Vamos ver o que aconteceu. Aquele perfume era chamado de alabastro. Ele era feito de nardo puro,
por isso era muito valioso. Mas sabem o que ela fez? Ela quebrou o frasco. E sabem o que mais? Ela derramou todo aquele perfume sobre os pés de Jesus e o cheiro dele se espalhou por toda a casa. Judas, um dos discípulos, ficou indignado e disse: "Por que você está desperdiçando um perfume tão caro fazendo isso? Pelo preço que ele vale, poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser dado aos pobres." Mas Jesus não concordou com ele e disse: "Deixem ela em paz, porque estão implicando com a Maria. Olha, o que ela fez foi um gesto de bondade para mim. Ela me entregou o que tinha de melhor e mais valioso." E ainda completou: "Vocês estão pensando nos pobres, tudo bem, mas os pobres vocês sempre terão por aqui. Mas eu irei partir em breve, e a Maria já compreendeu quem eu sou e para onde vou. Por isso, onde quer que a minha mensagem seja ensinada, em todo o mundo será contado o que ela fez. Será uma memória histórica." Uau! Que atitude linda de Maria! Ela adorou a Jesus com o que ela tinha de melhor e mais valioso. Ela generosamente entregou para ele o que ela tinha de mais precioso. O que é valioso para você? Pare por um momento e reflita sobre isso. Pense no seu brinquedo favorito, aquele que você ganhou de presente de alguém que você ama muito. Você teria coragem de entregar ele para Jesus? É uma pergunta difícil, né? Mas olha, a boa notícia é que você não precisa entregar o seu brinquedo para Jesus. Você precisa apenas colocar Jesus no lugar mais importante do seu coração. Quando a Maria quebrou aquele frasco de perfume, ela demonstrou que Jesus era o que ela tinha de mais valioso e que ele era mais importante do que tudo para ela. O coração de Maria não estava no perfume caro, mas sim em Jesus. Então hoje ele te convida a entregar a ele o seu maior tesouro, o seu coração, dizendo a ele assim: "Querido Jesus, você é mais importante que tudo para mim. É mais precioso até do que o meu brinquedo preferido. Então eu te entrego hoje o lugar mais importante do meu coração. Amém." Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! A história de Débora é uma verdadeira aventura épica onde algo totalmente inesperado acontece. Vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel uma profetisa chamada Débora. Profetisa? Como assim? Profetisa é o feminino de profeta. Um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus e anuncia essa mensagem para o povo. Mas Débora, além de profetisa, era também uma juíza. Na época de Débora, Israel ainda não tinha um rei. Por isso, existiam juízes que resolviam os problemas da população. Débora fazia seu trabalho de juíza debaixo de uma árvore. Ali, na sombra e água fresca, ela recebia as pessoas e as ajudava a resolver seus dilemas. Nessa época, existia uma cidade próxima de Israel chamada Azor. O exército dessa cidade era enorme e eles eram inimigos de Israel. Seu comandante, Sísera, era um homem mau e possuía nada mais, nada menos que 900 carros de ferro. Esse exército estava maltratando Israel há 20 anos e o povo pediu socorro a Deus. Lembra que eu falei que Débora era uma profetisa? Então, quando Deus ouviu o pedido de socorro de seu povo, ele entregou uma mensagem para Débora.
A mensagem seria entregue a Baraque, mas primeiro deixe-me apresentá-lo. Baraque era um guerreiro em Israel, um líder militar, mas o exército de Israel era bem menor do que o de Císera. Além do mais, não possuía nenhum carro de ferro sequer. Puxa, mas que missão difícil Débora estava pedindo a Baraque. E agora? Você acha que ele deveria obedecer a Deus, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de vencer aquela batalha? Muitas coisas passaram pela cabeça de Baraque. Primeiro, o exército inimigo era bem maior. E, além do mais, tinham os tais 900 carros de ferro. E o que o exército de Israel tinha? Baraque lembrou de uma coisa muito importante. Deus estava com eles. Foi ele mesmo que mandou a mensagem para Débora. Então, Baraque tomou uma decisão. Falou assim: Débora, Deus falou com você sobre essa batalha. Então, se você for conosco, Deus vai nos ajudar a vencer. Portanto, eu só vou se você também for. Mas ir para a guerra? Débora não era uma guerreira, ela era uma juíza. Será que ela aceitou a proposta de Baraque? É bem verdade que Débora era uma mulher muito obediente a Deus. Por isso, mesmo sendo uma tarefa tão difícil, ela tomou coragem e disse sim. Débora e Baraque juntaram 10.000 homens de guerra e subiram a um monte para enfrentar o gigante exército de Císera, que tanto tinha maltratado seu povo. Enquanto Baraque descia o monte com seu exército em direção ao exército de Císera, Débora permaneceu lá em cima, confiando na mensagem que recebeu do Senhor. Que desafio, não? Ver seu pequeno exército avançar em direção a 900 carros de ferro e mesmo assim ter a certeza de que Deus daria vitória. Mas Débora era uma mulher de fé. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus mandou uma chuva muito forte que formou uma grande lama pegajosa no campo de batalha, fazendo com que os carros de ferro de Císera atolassem. Uau! Que grande agir de Deus em favor do seu povo! Assim, o exército de Israel prevaleceu contra seus inimigos e tiveram paz por 40 anos. Uma história e tanto, não é mesmo? Quando você estiver passando por uma situação difícil, faça como Débora e Baraque. Confie em Deus. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Mesmo que tudo pareça impossível aos seus olhos, o Senhor pode mudar qualquer coisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história do concurso de rainha que o rei Xerxes promoveu? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Esse é Xerxes. Ele era rei sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Seu trono ficava na pequena cidade de Suzã e ele era muito rico. Em certa ocasião, o rei Xerxes decidiu promover um concurso para escolher para si uma rainha. Foram convocadas todas as mulheres solteiras de seu reino. Seus conselheiros escolheram as mais belas e as levaram para a cidade de Suzã para passarem um tempo em uma das casas do rei para receberem tratamentos de beleza. E ao final do concurso, o rei escolheria aquela que gostou mais para ser sua rainha. Nessa época, vivia em Suzã um judeu chamado Mardoqueu, descendente de Benjamim. E ele tinha uma prima chamada Radassa, que ele criou como filha, pois seus pais tinham morrido. Radassa também era chamada de Ester, e ela era muito bonita.
Quando o decreto do rei sobre o concurso de rainha havia sido promulgado, Esther foi escolhida para participar e ser levada junto com outras moças para receber tratamentos de beleza em uma das casas do rei. Mas antes de partir, Esther recebeu um conselho de seu primo Mardoqueu. Ele disse: Esther, não conte a ninguém no palácio sobre sua origem. É melhor que ninguém saiba que você faz parte do povo hebreu. Já na casa designada para o concurso, Esther se destacou entre as moças por sua excepcional beleza e foi escolhida com mais 6 moças para um lugar melhor na casa. E assim como Mardoqueu a havia instruído, ela não falou para ninguém sobre sua origem familiar. E todos os dias, Mardoqueu andava nos arredores do palácio para saber se Esther estava bem. Foram 12 meses de tratamento de beleza. E depois chegou a hora de se apresentar ao rei. Após a apresentação, as moças eram levadas a uma outra casa do palácio e não poderiam mais ir à presença do rei, a menos que fossem convidadas formalmente por ele. E chegou a vez de Esther. Quando ela chegou à presença do rei, ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça que havia sido apresentada. E o inesperado aconteceu. Esther foi coroada rainha. O rei estava muito feliz com sua rainha. Por isso, ofereceu um grande banquete aos seus nobres e oficiais e decretou um feriado em todas as províncias do seu reino. Ele também distribuiu presentes, porque era um rei muito generoso. Depois da festa, o rei voltou às suas atividades reais e chegou o dia de promover Amã, um de seus oficiais, a uma posição mais elevada no reino. Quando aconteceu a cerimônia, o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusou a se curvar. Quando um dos oficiais do rei o questionou, ele disse que era judeu e se curvava somente diante de Deus. E isso deixou Amã muito irritado. Ele começou a conspirar contra Mardoqueu. Amã sabia da origem de Mardoqueu e pensou que não seria suficiente se livrar apenas dele. Teria que exterminar todo o seu povo. Ei, peraí! O povo de Mardoqueu era o povo de Esther. E agora? Vamos ver o que aconteceu. Então, Amã foi falar com Xerxes, dizendo: Rei Xerxes, existe um povo chamado judeu que habita em nossas províncias e que tem uns costumes muito diferentes dos nossos e, por isso, não obedecem aos decretos do rei. Entendo que o rei não deve tolerar sua desobediência, então a melhor coisa a se fazer é exterminar todo esse povo do seu reino. Como o rei gostava muito de Amã e confiava nele, deu a ele autoridade para decidir o que fazer com o povo judeu que habitava em seu reino, entregando a ele seu anel real, que era usado para assinar qualquer documento em seu nome. De posse do anel, Amã emitiu correspondências com a assinatura do rei para todas as províncias com a ordem de aniquilar completamente todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou extremamente angustiado e chorou muito. Assim, também ficaram todos os judeus de todas as províncias daquele reino. Ouvia-se entre eles um grande lamento e choro. Quando Esther ficou sabendo que Mardoqueu e todo o seu povo estavam em grande aflição, ficou muito preocupada e pediu a um de seus servos que descobrisse o que estava acontecendo. Quando ele foi falar com Mardoqueu, ele o entregou uma cópia do decreto do rei para que ele o levasse até Esther, para que ela pedisse ao rei que desistisse dele e cancelasse a tal ordem. Quando Esther leu o decreto e ouviu o pedido de seu primo, falou a seu servo para entregar a ele a seguinte mensagem: Mardoqueu, existe uma lei aqui no palácio que diz que, se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, será morto, a não ser que o rei levante o seu cetro e poupe sua vida. E já tem 30 dias que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Esther, enviou sua resposta a ela dizendo: Esther, você também faz parte do povo que o rei quer aniquilar. Deus vai nos ajudar de alguma forma.
Se não for através de você, será de alguma outra maneira, mas o nosso socorro com certeza virá. Mas pense bem, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou nessa posição de rainha? E Ester respondeu com a seguinte mensagem a Mardoqueu: reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Durante 3 dias e 3 noites não comam nem bebam nada. Eu e minhas servas também jejuaremos. E então, mesmo sendo contra a lei, irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez conforme Ester pediu. 3 dias depois, Ester colocou sua roupa de rainha e foi até a sala do trono, onde o rei estava, e colocou-se à frente da porta. Que coragem! Ester arriscou sua própria vida para tentar salvar o seu povo da aniquilação. Quanta fé! Será que o rei irá levantar o seu cetro para poupar sua vida? Vamos ver o que aconteceu. Ester corajosamente entrou à presença do rei para um pedido urgente e muito especial. O rei olhou para a porta de sua sala do trono e a viu. Quando percebeu que era Ester, levantou seu cetro. Ai, que alívio! A vida de Ester foi poupada, mas ainda não tinha acabado. Ela ainda tinha um pedido desafiador para fazer ao rei. Então ela disse a ele: vou oferecer ao rei e a Amã um banquete. Gostaria que viessem desfrutar dele comigo. E imediatamente o rei mandou chamar Amã e perguntou a Ester: qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser. Mesmo que seja a metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester respondeu: venha o rei e Amã amanhã ao meu banquete e te falarei o meu desejo. Amã ficou muito animado por ter sido convidado pela rainha para um banquete, mas quando estava a caminho de sua casa, passou por alguns servos e Mardoqueu foi o único que não se curvou diante dele, e isso deixou ele muito irritado. Ele pensou: não vejo a hora de aniquilar logo esse povo judeu, e preparou uma forca especialmente para Mardoqueu, porque queria se vingar dele. Quanta maldade havia no coração de Amã! Ele estava mesmo muito longe de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e, por isso, pediu a um de seus servos que lesse para ele o livro das crônicas, onde era registrado tudo o que acontecia em seu reinado. E o rei ouviu que, em certa ocasião, Mardoqueu havia denunciado 2 oficiais que tramavam matar o rei. Então Xerxes perguntou ao servo que lia para ele: você sabe dizer qual foi a honra dada a esse Mardoqueu por ter salvado minha vida? E ele respondeu: não foi dada nenhuma honra a ele, meu senhor. Então o rei mandou perguntar quem estava no pátio, e o informaram que era Amã. E o rei mandou chamá-lo e perguntou a ele: Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa de quem ele gosta muito? Pensando que o rei queria honrar a ele, Amã caprichou, dizendo: eu acho que ele deveria receber o manto do próprio rei, montar em seu cavalo real e levar um brasão do rei na cabeça. E os príncipes e homens mais nobres deveriam desfilar com ele pela cidade, dizendo que ele é digno de honra diante do rei. E o rei disse a ele: ótima sugestão, Amã, faça isso tudo para mim. Pegue o meu manto, o meu cavalo e convoque os príncipes e nobres do meu reino, pois irei honrar a Mardoqueu. O quê? Amã deve ter ficado desconcertado. Imagine só, toda a honra que ele desejou para si, ele mesmo teria que dar ao homem a quem mais desprezava. Que reviravolta surpreendente! E chegou a hora do banquete de Ester, e Amã foi levado pelos oficiais do rei para participar. Quando já estavam à mesa, o rei perguntou a Ester novamente: qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester fez seu pedido.
Peço ao rei que poupe minha vida e a de meu povo. Fomos condenados à morte. Se tivéssemos sido condenados a ser escravos, eu não estaria incomodando o rei com o meu pedido. Eu teria ficado em silêncio. Mas uma aflição como essa eu tive que trazer ao rei. Então Xerxes perguntou a Ester: mas quem se atreveu a uma maldade como essa? E Ester respondeu: o perverso inimigo é Amã. O rei ficou furioso e Amã, apavorado, clamava a Ester que poupasse sua vida. Foi quando um dos empregados do rei disse que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu em sua própria casa. Então o rei deu ordem para executá-lo nela. E assim Amã foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. E assim o rei se acalmou e deu a Ester todos os bens de Amã, e depois de saber que Mardoqueu era parente dela, deu a ele o seu anel-selo e colocou ele em uma alta posição em seu reino. Depois disso, o rei cancelou todas as cartas que Amã havia enviado às províncias e que decretavam a aniquilação dos judeus, e ainda deu a eles o direito de se reunirem para adorar ao Senhor. E assim, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim, para que eles celebrassem uma vez ao ano o grande livramento que Deus os deu. Que história, hein? É impressionante como Deus tem sempre o controle de tudo em suas mãos. Ele é Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história da menina que Jesus ressuscitou? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Nos tempos de Jesus, havia um homem chamado Jairo. Ele era dirigente de uma sinagoga e tinha uma filha. Um dia, a filha de Jairo ficou doente e a doença começou a piorar. Piorou tanto que Jairo pensou: "Oh não! Acho que minha filha vai morrer. Preciso fazer alguma coisa." Nesse momento, Jairo lembrou que o pessoal que frequentava a sinagoga tinha comentado de um tal Jesus que curava as pessoas. Então ele pensou: quem sabe Jesus pode curar minha filha? E naquele mesmo dia, Jesus estava passando por ali e, como de costume, uma enorme multidão o cercava e o apertava. Quando Jairo viu Jesus, correu na sua direção e prostrou-se aos pés dele e disse: "Mestre, por favor, eu te imploro, vem até a minha casa. Minha filha está muito doente. Ela está à beira da morte. Se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela ficará curada, tenho certeza." E Jesus foi com ele, e seus discípulos o acompanharam. No caminho, Jesus foi interrompido por alguém que ele não conseguia identificar. Ele sentiu que dele saiu poder, mas não sabia o que tinha acontecido. Mas essa história está em outro vídeo aqui no Grande Livro. Vamos deixar o link dela na descrição para você assistir depois. E depois de conversar com aquela mulher, Jesus, seus discípulos e Jairo seguiram em frente para ver a menina que estava doente. Quando chegaram na casa, viram muitas pessoas agitadas e chorando, dizendo que a menina já tinha morrido. Mas Jesus disse a eles: "Parem com isso. A menina não está morta, ela está apenas dormindo." As pessoas que estavam ali lamentando não acreditaram no que ele falou e riram dele. Mas depois de dizer essas palavras, Jesus entrou na casa de Jairo e, chegando no quarto da menina, pegou em sua mão.
Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. A menina se levantou da cama completamente curada. E aquela notícia se espalhou por toda aquela região. E cada vez mais pessoas ouviam a mensagem de que ele é o Filho de Deus que veio salvar aqueles que estão perdidos. Em seu ministério, Jesus curou muitas pessoas, realizou muitos milagres e transformou muitas vidas. Ele fazia tudo isso por amor. Jesus ama todas as pessoas e Ele está sempre com sua mão estendida para nos ajudar, para nos curar e nos salvar. Vamos juntos declarar nosso amor por Ele? 1, 2, 3 e já! Nós chamamos Jesus! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Jesus curou uma mulher que estava doente há 12 anos? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos de Jesus, havia uma mulher que estava doente há muitos e muitos anos. Quando tudo começou, 12 anos antes, aquela mulher tinha um pouco de dinheiro guardado. Então, ela procurou os melhores médicos da época. Ela fez várias consultas, vários exames e tentou vários tratamentos. Mas cada vez que ela chegava em casa sem resposta, seu coração se entristecia mais. Sua doença era bem grave, porque ela tinha uma hemorragia que não parava. Você sabe o que é uma hemorragia? Essa palavra vem da junção de duas palavras gregas. Hemo vem de aima, que significa sangue, e ragia vem de ragia, que significa quebrar. Quando uma pessoa se corta, ela tem uma hemorragia, ou seja, uma espécie de vazamento de sangue no local que cortou. Mas você já deve ter se cortado alguma vez, certo? O normal é que esse corte saia sangue por algum tempo, mas depois ele para, não é verdade? Já a doença daquela mulher fazia com que a hemorragia dela nunca parasse. Devia ser uma doença muito grave e muito rara, porque nenhum médico de sua época conseguiu um remédio para ela melhorar. Por fim, ela gastou a última reserva de dinheiro que ela tinha com um último exame, mas infelizmente foi em vão. Mais uma vez, ela estava sem respostas. Agora ela estava doente e sem dinheiro para tentar outros médicos. E ainda tinha um outro agravante. Naquela época, o sangue era considerado algo impuro. Quem tocasse em sangue precisava passar por um ritual de purificação até poder estar no meio das pessoas.
e quem tivesse algum sangramento no corpo deveria ficar isolado até que curasse. Realmente, aquela situação era bem difícil para aquela mulher. Os anos se passaram e ela foi vivendo como podia, com muita dificuldade, pouco dinheiro e sempre isolada das outras pessoas. Até que um dia ela ouviu dizer que tinha um homem chamado Jesus que estava fazendo vários milagres naquela região e que em breve ele passaria por ali. Ela ficou muito animada. Ela pensou: essa pode ser a minha chance. Se ele curou cego, surdo, paralítico, também vai poder me curar. Então ela se preparou, tomou um belo banho, trocou de roupa e ficou esperando até ouvir falar que ele chegou. E de repente ela ouviu um grito: lá vem ele, venham ver, Jesus está na cidade. Esse era o momento que ela mais esperava nos últimos 12 anos. Então ela correu na direção do grito que ouviu, mas quando chegou lá, uma surpresa. Tinha uma enorme multidão ao redor de Jesus. E agora, ela nem poderia estar ali de acordo com os costumes da época, muito menos se espremer no meio das pessoas para conseguir chegar nele. Mas ela não desanimou. Sabem o que ela fez? Ela pensou: se eu conseguir tocar na pontinha da roupa de Jesus, poderei ser curada. Então, ela corajosamente se abaixou e, passando entre uma perna e outra, ela foi se arrastando até que finalmente conseguiu. Ela alcançou Jesus e tocou na pontinha da sua roupa. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Imediatamente ela foi curada. Sua hemorragia parou na hora. Que alegria! Ela ainda estava comemorando consigo mesma quando de repente um silêncio surgiu. E ela ouviu Jesus falando: quem me tocou? E os discípulos diziam: mestre, tem muita gente aqui, tá todo mundo te apertando, como assim quem me tocou? Mas ele insistia: alguém me tocou sim, eu senti que saiu o poder de mim. Então aquela mulher não podia mais se esconder. Ela se prostrou aos pés de Jesus e, tremendo, disse a ele: fui eu que te toquei e fui instantaneamente curada. Então Jesus disse a ela: filha, a sua fé te curou, vá em paz. E esse foi o melhor dia da sua vida. Depois de tanto tempo, aquela mulher encontrou com o médico dos médicos e, com um toque na pontinha da sua roupa, pela fé, foi completamente curada. E você? O que você faz quando está doente? É claro que devemos procurar sempre um médico, tomar remédios quando for necessário, mas o que devemos fazer antes de tudo isso? Isso mesmo, orar! Jesus pode curar qualquer doença, por mais grave que ela seja. Às vezes, ele vai usar os remédios para nos curar. Outras vezes, ele vai simplesmente usar a nossa fé. E assim como aquela mulher na história de hoje, devemos sempre buscar a Jesus com fé. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade! Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir.
Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o grande livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história da rainha que foi visitar o rei Salomão? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra de Salomão? Isso mesmo! Ele foi coroado rei de Israel depois da morte de seu pai, o rei Davi. Você também deve se lembrar que Salomão foi o rei mais rico e mais sábio que já existiu. Tudo isso você encontra na história do rei Salomão aqui no grande livro. Vamos deixar o link dela na descrição para você assistir depois. A fama de Salomão se espalhou por toda aquela região e um dia a rainha de Sabá ficou sabendo da reputação dele e resolveu ir verificar se era verdade tudo o que falavam sobre ele. Mas antes de partir, aquela rainha se preparou. Ela formulou perguntas difíceis para testar sua inteligência e também carregou seus camelos com muitos presentes para o rei, especiarias, ouro e pedras preciosas. Depois de tudo pronto, saiu com sua caravana. Chegando em Israel, a rainha de Sabá foi até o palácio do rei Salomão para finalmente conhecê-lo. Quando se encontraram, ela começou a fazer várias perguntas super difíceis para ele, mas Salomão respondeu a todas sem titubear. Nenhuma das perguntas era difícil para ele. Quando viu que o rei respondeu facilmente a todas as perguntas difíceis que ela tinha feito, a rainha de Sabá ficou admirada. Depois disso, ela foi conhecer seu palácio. Ela ficou impressionada com o que Salomão havia construído e também com tudo que ele servia à sua mesa e como seus oficiais, criados e copeiros eram uniformizados e educados, e também como ele adorava a Deus no templo. Ela não esperava ver tanta excelência. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi em meu país sobre o Senhor e sua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava até ver com meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. O Senhor é muito mais sábio do que dizem. As pessoas que trabalham na sua corte devem ser muito felizes, porque podem conviver com um rei tão sábio e aprender todos os dias com ele. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de ti e te colocou sobre esse trono para reinar. Por causa do amor do seu Deus por Israel e do seu desejo em preservar esse amor, é que Deus te colocou na posição de rei, para manter a justiça e a retidão. Depois de dizer todas essas palavras ao rei, a rainha de Sabá entregou a ele muitos presentes. Foram 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de especiarias e pedras preciosas. Ele nunca tinha recebido tantos presentes de uma só vez. Mas ele também deu muitos presentes a ela. Na verdade, ele deu a ela muito mais do que dela recebeu. E depois de trocarem presentes, a rainha partiu de volta para seu país. O rei Salomão, de fato, era um rei muito sábio e rico. Mas você percebeu que tanto a sabedoria dele quanto a riqueza que ele tinha sempre apontavam a glória para Deus?
A rainha de Sabá, quando viu de perto quem era Salomão, imediatamente reconheceu a grandeza de Deus e louvou a ele por isso. É assim que Deus faz. Ele age em nós para cumprirmos sua missão. Que Deus seja exaltado em toda a terra. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!